Olá, pessoal. Bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Departamento de pessoal no setor público. Não é só folha de pagamento, é o que mantém ingressos, registros e remuneração em dia. E com o E-Social, o FD-Reinf e a DCTF-Web, qualquer erro pode virar multa, apontamentos do Tribunal de Contas e do controle internos e passivos. Eu sou Antônio Moreno, diretor da GEPAM, e hoje a gente vai conversar com o professor Domingos Vasco sobre o tema Departamento Pessoal para a Administração Pública, as rotinas, as obrigações e boas práticas. Fica comigo. Este é o programa Gestão Pública em Foco. Toda segunda-feira, às 9 horas, eu trago aqui um convidado muito especial para falar de temas que interessam de verdade para a administração pública, né? O dia a dia da administração pública. Hoje, nós estamos trazendo aqui um convidado especial que vive isso na prática há muitos anos e explica de um jeito que todo mundo entende. Professor Domingos Vasco, seja bem-vindo. Obrigado. É um prazer muito grande estar com vocês aqui, poder elucidar qualquer dúvida com relação a isso e deixar claro, né, que o dia 23 de abril estaremos ministrando um curso pela GEPAM sobre esse tema, Departamento Pessoal na Administração Pública. Exatamente. Exatamente. Então, dia 23 de abril, pessoal, esse assunto que nós estamos tratando agora, Departamento Pessoal para a Administração Pública, o professor Domingos Vasco está dando um curso das 9 às 12, das 14 às 17, 23 de abril, anote aí. Vamos fazer a apresentação do professor Domingos Vasco, né? O professor é advogado, especialista em direito trabalhista e previdenciário, com pós-graduação em direito previdenciário, foi por mais de 20 anos consultor jurídico da IOB, com ampla experiência em cursos e treinamentos, inclusive cursos em company, além de ter integrado o Conselho Técnico de Obra Coletiva da área e ser autor do livro INSS da Construção Civil. Atualmente, o professor Domingos é instrutor para o setor público e privado em todo o Brasil, por meio de diversas instituições, e é professor da GEPAM. Bom, sobre esse tema, né, departamento de pessoal, toda a prefeitura, toda a Câmara, autarquia, empresa pública, consórcio, fundação, tem lá um departamento de pessoal, correto? Então, hoje a gente falar sobre o tema é um tema que fica assim, vou colocar nos bastidores, mas impacta diretamente o funcionamento desses órgãos públicos, né, que é o departamento de pessoal na administração pública, as rotinas, as obrigações, as boas práticas. Quando a gente pensa num departamento de pessoal, muita gente associa somente a folha de pagamento, mas vai muito além, né? Nós temos que pensar no departamento de pessoal, toda a parte de ingressos, né, dos servidores, os registros precisos de movimentações funcionais, controle adequado de afastamentos, jornada de trabalho, cálculo de seguros, de remuneração, tudo baseado nos princípios que regem a administração pública, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e também a eficiência, né? Então, é por isso que a gente vê esse assunto como muito relevante, né? Porque a gestão de pessoas no setor público ela está integrada hoje com obrigações a sistemas oficiais, como é o E-Social, o FD-Reinf, DCTF-Web, né? O que antes a gente podia até corrigir internamente, hoje precisa estar consistente. E uma observação, tempestivo, tem que ser feito na hora, tá certo? Não, isso acaba virando multas e tudo mais. Então, a gente vai conversar sobre esse assunto com o professor Domingos Vasco, né, que ele vai conduzir esse curso que a gente já comentou, né, no dia 26 de abril, é isso? 23 de abril, ele vai estar conduzindo esse curso. E aí, professor, eu inicio trazendo uma pergunta aqui, para começarmos bem do básico. O que é exatamente o departamento de pessoal no setor público? E como que ele se diferencia do RH
ou do setor de gestão de pessoas, especialmente em termos de responsabilidade administrativa e funcional. Então, a separação do que é um departamento de pessoal, de RH e de gestão de pessoas. Pois bem, Toninho, muito obrigado, né, mais uma vez, mas, na verdade, o departamento pessoal e RH, a gente tem que falar em termos do porte de uma empresa. Então, você pode ter uma empresa que eu tenho separado o setor de RH e o de departamento pessoal. Ou, se, por exemplo, eu tenho uma empresa que eu tenho uma pessoa só que faz os dois, eu tenho os dois eu tenho uma pessoa fazendo o RH e o departamento pessoal, mas em termos técnicos, né, em termos de doutrina, eles se diferenciam bastante. Enquanto que o departamento de recursos humanos, né, ele se ocupa aí de atividades ligadas às ações, estratégias na empresa, como o clima organizacional, treinamentos, retenção de talentos, né? O balanceamento entre a vida profissional e a vida pessoal dos colaboradores é de suma importância, entre outros aspectos que cuida. O departamento pessoal não, ele não cuida disso. Ele fica mais com relação aos aspectos administrativos relacionados aí aos trabalhadores. Ou seja, ele que vai fazer a admissão, ele que vai fazer aí o desligamento, ele que vai fazer, se tiver sindicato, ele que vai fazer essa parte também. E um ponto crucial aí é a elaboração da folha de pagamento. Então, se tem uma empresa que tem essa divisão, o que seria o correto é exatamente mais o recurso humano ligado à parte estratégica da empresa e o setor de departamento pessoal cuidando mais da pessoa, aqueles cuidados com relação à admissão, afastamento, elaboração da folha de pagamento, enfim, cuidando mais da pessoa, dos direitos e garantias daquela pessoa. Quanto à Mas a parte retenção, burocrática, seria mais a parte burocrática mesmo. exatamente, é da E a admissão, outra mais a outra seria do recurso humano, mais ligado ao ser humano mesmo, ao ser, capacitação, evolução, né? A gente vê isso, viu, Domingos? Às vezes a pessoa entra numa prefeitura, não tem ninguém nem que faça a apresentação dos setores, né, dos colegas, né, para fazer a interação dele com a equipe. Numa empresa, a gente vê isso acontecendo. A pessoa tem um dia lá que é só de integração. Então, é o exatamente. setor de recursos humanos, né? Eu acho que as Mas coisas. prefeitura, a maioria, na verdade, o setor de recursos humanos não existe e só tem o departamento de pessoal. Essa é a verdade, né? Deveria ter. E esse é um grande problema, né, Toninho? Porque o passo que você não tem lá o recurso humano, e quando aquela pessoa se sente desvalorizada, né? Você vê que é um excelente trabalhador, como você vai reter aquela pessoa? E a vida profissional dele com a pessoa, o problema de doença, né, que vai interferir. Isso é muito importante ter esse cuidado com a pessoa, né? Principalmente na área pública, né? Entregar lá para ele no dia lá o livrinho do É, estatuto, né, os aí, direitos, os deveres, as vantagens, né, tudo que ele tem, fala, ó, essa aqui é a tua empresa, né, isso que essa empresa te oferece, mas por outro lado a empresa vai cobrar de você isso daqui, né? Então seria importante a gente ter alguém na administração, né, um psicólogo, um assistente social, que trabalhasse para recepcionar os servidores públicos, né? Mas também ir além, né? Porque você tem problema numa administração, né, Domingos? Pessoas com problema de alcoolismo, dependentes químicos, né? Então deveria ter um departamento de recursos humanos lidando com isso daí, né? Que acaba afetando na produção da pessoa, sem né? dúvida, sem dúvida. Às vezes você tem um problema pessoal, em casa, familiar, que vai interferir no seu lado profissional. Tendo alguém do lado lá para pelo menos dar essa assistência, você poder falar, eu acho que seria de grande relevância para o setor público. Bom, Domingos, a pessoa passou no concurso lá, né, a prefeitura tinha como regime jurídico estabelecido, né? E eu queria que você falasse um pouquinho dos vínculos, né, funcionais, né? Quais são os regimes jurídicos? Até hoje você pode ter dois regimes na administração, ou até mais de dois regimes jurídicos. Você pode ter quadros de estatutários e quadros de seletistas, como pode também ter um quadro de temporário por uma lei específica, de um regime especial, né? Então, e Né? quais os cuidados do departamento do pessoal, então, deve ter na documentação e os registros durante o ingresso de um novo servidor? Bom, a primeira preocupação dele aí é com relação a qual é o sistema jurídico dele. O regime jurídico dele é de suma importância. Quem vai diferenciar ele ao ser contratado pela administração pública,
vai definir qual é a função dele, salário dele, se ele vai ser um servidor público e, portanto, vai se atentar às regras do Estatuto Público, ou se ele foi contratado numa outra modalidade, podendo ser seletista, ou até mesmo ele sendo contratado como temporário, ou até mesmo sendo aquela pessoa que foi lá, prestou o único serviço, está indo embora, que tratamento que vai dar a ele. Então, hoje, para a folha de pagamento, lógico, estou falando de regime jurídico, nós temos o estatutário, nós temos o seletista, nós temos também aí o trabalhador temporário na esfera da administração pública, nós podemos ter aí também o estagiário, nós podemos ter a contratação do trabalhador autônomo. Então, a pessoa que vai desenvolver essa atividade no setor de departamento pessoal, ele tem que estar muito ciente da pessoa que ele está contratando, né? Para que ele faça o enquadramento correto dentro do sistema chamado e-social, né? Se ele é um trabalhador seletista, se ele é estatutário, tem que fazer um enquadramento, uma informação num sistema do e-social, num evento do e-social. Se eu sou também um trabalhador, se eu sou um estagiário, eu tenho que fazer essa distinção, porque eu não tenho um vínculo empregatício. Então, isso é de suma importância para eu saber identificar qual é o regime jurídico, para eu também identificar qual é a informação adequada no sistema chamado e-social. Porque hoje, todos os registros são feitos de forma o quê? Eletrônica. Não tem mais essa informação de papel. Um dos objetivos do sistema chamado e-social é exatamente para tirar esse papel do dia a dia. Então, eu tenho que saber para fazer a informação correta no sistema chamado e-social. Tá certo. Professor, no dia a dia da administração pública ou de um departamento de pessoal, né? Vamos tratar departamento de pessoal. Quais são, assim, as rotinas essenciais de cadastro funcional e também de atualização de dados, né? Deve lidar com as alterações, como progressões, promoções, reenquadramento, sem gerar inconsistência, né? Porque atualizar os dados parece simples, né? Mas um errinho aqui pode contaminar a folha de pagamento inteira, né? Então, o departamento de pessoal, ele é responsável por manter tudo atualizado e tem que ter consistência, evitando retrabalho e também questionamentos, né? Então, no dia a dia, quais são as rotinas essenciais do cadastro e atualizações de dados lá pelo departamento de pessoal? Bom, a rotina dele não é simplesmente admitir o empregado, não. Toda aquela vida laboral que ela tem durante o período que durar o contrato, a pessoa que é responsável pela administração do departamento pessoal, ele vai ter que estar. Primeiro, fez o cadastro de admissão. Bom, se ele fez o cadastro de admissão, a 1º de março ele começou a trabalhar. O que eu tenho que ver isso? Tem que fazer algum exame médico? Opa, se tiver que fazer o exame médico, já foi feito. Começou a trabalhar. O conselho começou a trabalhar, já começou a gerar direitos e obrigações. Aí eu tenho que consultar o quê? O que a legislação me dá de suporte para que durante todo aquele mês de prestação de serviço eu faça a gestão daquela pessoa. Ah, ele tem um horário para cumprir, ele trabalhou todos os dias, chegou no horário, saiu mais cedo, ele faltou, ele se afastou. Então, a gestão de toda essa pessoa durante toda a vida laboral, seja diária, seja mensal, eu tenho que estar fazendo isso para que eu faça as informações corretas no meu sistema do e-social e faça a folha de pagamento correta também, com os descontos, com os acréscimos, né? Ele fez hora extra, eu tenho que estar pagando hora extra, ele tem adicional de insalubridade, periculosidade, aquilo vai aumentar a folha de pagamento, ele teve atraso, ele trabalhou além do horário, aquele horário é hora extraordinária, é banco de horas, é compensação, enfim, a gestão desta pessoa que ingressou no serviço público, seja no regime jurídico, como estatutário ou como seletista, ou até mesmo como temporário, eu tenho que estar verificando o dia a dia dele para eu fechar a folha de pagamento correta, que é uma das atribuições minha. E o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber qual é a legislação, qual é a condição que ele está prestando serviço, o que ele fez, deixou de fazer, para no final do mês fazer uma folha de pagamento em conformidade com o sistema do e-social. Então, a gestão dele de toda a vida laboral tem que ser feita dia a dia, mês a mês. Aí, Não é anualmente, você fácil, vai... não, né? Não. Aí, mês você vai ter que ver o reflexo para pagamento de férias, de pagamento 13º. Então, não é fácil você trabalhar e fazer a gestão
dos trabalhadores, seja ele estatutário, seja ele seletista, seja ele, enfim, de todo aquele trabalhador. Porque quando eu falo trabalhador, não estou me referindo a empregado, estou falando toda e qualquer pessoa que presta serviço para a administração pública como pessoa física, né? Então, é um autônomo, é um MEI, é tudo isso que tem que estar sob a gestão da pessoa que é responsável pelo departamento pessoal na administração pública. O gestor do departamento de pessoal, além de ele estudar muito, né, ele tem que ter uma sistemática de trabalho para poder controlar toda essa questão de férias, licenças legais, os afastamentos previdenciários, né, e todo o impacto que isso tem na jornada de trabalho, no controle de frequência e tudo mais. Não é fácil não, né. Então, afastamento, são comuns, mas só que geram dúvidas sobre direitos e deveres, né. E o departamento pessoal, ele precisa equilibrar o cumprimento da legislação, né. Então tem que tomar muito cuidado. A gente já viu desvios em folha de pagamento, né, e aí não tem auditoria normalmente, a prefeitura não faz auditoria na folha de pagamento, porque ninguém sabe fazer. Tá? Hum, Ninguém, assim, dentro da prefeitura não tem um departamento que faça auditoria na folha de pagamento. Então, a gente já viu, e você deve ter visto também, pessoas que estão afastadas pelo INSS, mas que ele continua lá na folha de pagamento. Só que aí muda a conta bancária, em vez do dinheiro ir para a conta daquele servidor aposentado, vai para o parente lá da pessoa do departamento de RH. E quando vão descobrir, o negócio já está em milhões, tá é vendo? verdade. E aí vem sindicância, procedimento administrativo e tudo mais. Então, como temos na prefeitura, o setor de controle interno, né, da prefeitura, tem que criar também um sistema de auditoria, verificar quem é que está afastado. Com uma prefeitura de 3, 4 mil funcionários, sempre você vai ter lá 15, 20, 30 funcionários afastados pelo INSS. E será que esses funcionários estão afastados lá na folha de pagamento também ou não? Né? Será que estão feitos corretamente? O grande problema é isso. A, e aí, você tem que verificar quando isso ocorre. Qual é o motivo de afastamento? A gente tem férias como um afastamento legal, então é tranquilo, né? Licença para casamento. O problema é quando a gente vai para o caminho de doença. E aí a gente tem regras claras no tocante a regimes distintos. Você tem um regime geral, você paga os 15 primeiros dias, depois você vai para a cargo do INSS, aí você tem que ver a regra do regime próprio, como que ela trabalha. E outra coisa, aí você tem que fazer a sistemática das perícias médicas. E será que as perícias estão sendo feitas corretamente? Até que ponto que você vai ter que ter aquele pagamento? Porque no que se refere ao regime geral, os 15 primeiros dias você paga, o resto fica por conta do INSS. E no tocante do regime próprio. Então, eu acho também que deveria ter uma legislação mais severa com relação a isso. Mas isso, o sistema do E-Social, ele tem toda uma tabela lá para informar, a tabela, se não me engano, a tabela 18, de todos os tipos de afastamento. E aí, mais uma vez, o gestor do Departamento Pessoal da Administração Pública ele tem que estar atento àqueles tipos de afastamento e tem que fazer a identificação correta para que não tenha problemas no futuro, inclusive de duplo pagamento, né? É verdade. Professor, vamos entrar um pouquinho na folha de pagamento. Qual é a estrutura básica dela no setor público, incluindo as rubricas, né, como vencimentos, vantagens e descontos? E quais, na tua opinião, na tua vivência, quais os erros comuns que pode gerar impacto financeiro significativo nessa estrutura básica de uma folha de pagamento? É, o que eu vejo como um maior risco para a folha de pagamento, eu não vejo. Acho que tem dois pontos importantíssimos a se destacar. Primeiro, aquela situação que você não tem. Você tem previsão na lei, aí você tem a política dentro da administração pública. Eu, administrador público, a pessoa. Eu tenho uma portaria, um documento que proíbe a realização de horas extras. Então, não faço. Aí, de repente, aquele servidor passou um pouquinho mais do horário, aí você não paga, porque você tem uma norma, aí você vem a, o, a pessoa encarregada, ela desautoriza essa determinação de não pagar como hora extra. Então, isso é muito difícil para quem trabalha na área de departamento pessoal para fechar a folha. É quando ele está aplicando a lei, vem alguém, desautoriza ele a aplicar a lei. E acontece diretamente, né? Corriqueiramente. Então, isso para quem está fazendo a folha, ele fica vendido, ele não sabe o que faz. Então, isso eu acho que é um grande problema.
Porque se ele tiver regras claras para fazer a folha de pagamento, chegou atrasado, você descontou, trabalhou além do horário, pagou como hora extra, que é a gestão da folha de pagamento, ele se afastou, você informou, não está pagando porque ele está afastado, tudo bem. O problema é esse que você não está na legislação, e isso ocorre muito. A outra coisa que eu vejo da gestão também que implica, e até já comentei, foi com relação à interferência com relação à edição de normas municipais, infringindo a sua área de atuação. É de você criar uma rubrica, um benefício lá que você entende que não tem incidência de encargos. Aí você está fugindo da sua responsabilidade tributária. Então, isso eu acho que é muito difícil e isso vai fazer com que você faça a folha de pagamento correta com relação a isso. O que eu entendo como uma boa dica para quem está fazendo a folha? Busque auxílio, busque uma orientação. Olha, eu estou em dúvida, meu município está pagando uma verba, essa verba tem natureza salarial, eu verifiquei nos eventos lá 1010, eu não estou tentando enquadrar. Isso é importante. Eu não faria essa informação sem ter uma segurança jurídica de que aquilo tem incidência ou não. Por quê? Quem cuida da retenção do imposto de renda é a Receita Federal, quem cuida da contribuição previdenciária é a Receita Federal e quem dita as regras de tributação é ela. Então, não vejo que a interferência do município em tributar ou de entender que aquilo não tem uma tributação. Agora, se você tem uma verba clara, ela está enquadrada no S1010, as rubricas da folha de pagamento, e você fazendo toda a gestão corretamente, conforme ele trabalhou dentro daquele mês, você está tranquilo para fazer a folha de pagamento. Mas você tem esses inconvenientes, que aí vai te trazer o quê? A possibilidade de uma multa, a não ser que você crie um sistema que faça uma auditoria ou você faça uma revisão antes de enviar. Aí você vai mandar tranquilo. Agora, se você não tem certeza e manda, você vai ficar com o risco de uma autuação, a fiscalização e também a responsabilização pelo gestor, né? Aí você tem que voltar para aquele sistema antigo. Ah, foi o meu gestor que autorizou fazer assim. Então, você pega a assinatura dele para você se garantir sobre Sim, sim, tira a isentar da responsabilidade. responsabilidade. Exatamente. Infelizmente, é assim que acontece. Professor, entrando agora no tema de sistemas oficiais, como é o caso do E-Social, né? Como que o E-Social se integra às rotinas do departamento de pessoal, especialmente nos eventos cadastrais, não periódicos e periódicos, e quais são, assim, os riscos de penalidade por atrasos ou inconsistências? É, toda. Porque o E-Social, né, ele mudou o jogo das obrigações trabalhistas, né? O departamento pessoal ele precisa dominar os eventos, correto? Para evitar rejeições, multas, né? E ir integrando tudo isso daí com os sistemas, com FD-REINF, FD-CTF, né? Para uma prestação de conta completa. Então, entrando nesses sistemas oficiais, como o E-Social se integra às rotinas do DP? O sistema do E-Social é um sistema muito inteligente, porque o sistema pegou todas as situações possíveis de acontecer e que eram informadas através de papéis e tornou obrigatório para todo mundo de uma forma eletrônica, aonde que todas as informações feitas em um evento têm uma saída, uma entrada e uma saída. Eu contratei uma pessoa, paguei aqui, ele tem aqui. Então, é um controle feito de toda a base, que é um documento chamado folha de pagamento, no que tange a contribuição do imposto de renda, no que tange a contribuição do INSS, e aí quando eu falo INSS, é do regime geral da Previdência Social, e no que tange aquela administração pública que tem servidores que recolhem FGTS. Então, o que eles criaram? Eles criaram um sistema onde que eu tenho que ter um empregador, um empregado, aonde que eu tenho um outro sistema gerando a folha de pagamento. Então, meus dados, eu tenho os dados da empresa, eu tenho os dados de quem está prestando o serviço, alguns são obrigatórios, outros não, e do cruzamento dessas informações me gera um documento obrigado a fazer por lei, né, que é a folha de pagamento, aonde que daí o sistema vai extrair a contribuição para o fundo de garantia, de acordo com a lei de fundo de garantia, a contribuição para o INSS, para quem vai recolher o INSS do regime geral, e o imposto de renda, que aí o imposto de renda seria de caráter geral, tanto para
o servidor público como um empregado seletista. E, com base nessas informações, se eu, responsável pela folha de pagamento, não as faço corretamente, eu vou ter a consequência lá no futuro. Eu vou ter que fazer um retrabalho, e retendo o retrabalho, eu vou ter que recolher com juros e multas, sem contar a possibilidade de uma omissão de uma informação disso, a Receita ou o Ministério do Trabalho me questionar e me estar autuando em função disso. Professor, a gente está fazendo esse curso de departamento de pessoal exatamente por uma necessidade, uma preocupação que a GEPAM vem notando ainda em relação ao E-Social. Quando aposenta o chefe do setor, uma funcionária que tocava isso, é um desespero total. Então, é importante que as prefeituras invistam nos funcionários, né? Deixam todos os funcionários do departamento de pessoal preparados, né? É porque antes você tinha lá a DIRF, né? Agora é o E-Social, tá certo? Essa transição, ela exige que o departamento pessoal esteja assim sempre à frente, garantindo que os dados, né, trabalhistas e fiscais, eles sejam transmitidos com precisão e tempestivamente. Tudo isso para garantir, para não expor o gestor a situações, né, de ilegalidade, né? Então, como que você vê essas obrigações acessórias e o que muda com a substituição de declarações tradicionais pelo e-social? Eu acredito que o sistema do e-social, ele, ele foi difícil a implantação. É muita coisa, muita informação, mas a partir do momento que você tem esta informação feita de uma maneira transparente, consistente, ela vai beneficiar muito a administração pública. Por quê? Porque todas aquelas obrigações acessórias que eu mandava separadamente para cada órgão da Receita, da Caixa Econômica, no Ministério do Trabalho, estão tudo unificadas num único documento, num único sistema chamado E-Social. E aí, o que, que a gente tem? Nós temos agora, recentemente, a migração da DIRF. E o que, que eu tenho que me preocupar com tudo isso para que eu faça tudo corretamente? É eu, nos dados cadastrais, eu informar tudo corretamente. Eu tenho informação nos dados cadastrais dos empregados que está suprindo a RAIS. Então, aquelas informações que eu mandava lá atrás tem que estar na RAIS corretamente. E se houver qualquer mudança, eu tenho que fazer também. As mudanças que eu tenho que fazer, e aí faz parte da gestão da folha de pagamento, isso, o que está acontecendo no dia a dia? Para eu migrar as informações por meio eletrônico da DIRF. Qual que é a base da DIRF? É imposto de renda. E o que é a base do imposto de renda? A tabela muda anualmente. Qual é a situação que vai poder mudar? Que vai mudar no desconto correto do imposto de renda. Nós tivemos uma alteração agora para este ano, até 5 mil não paga imposto de renda, isso é impactante. Mas eu tenho que mandar para a DIRF, vai impactar? Vai. Mas o que mais que vai impactar além disso? É o fato dele ter uma pensão alimentícia que ele paga, dele ter um dependente lá que é pai, a mãe faleceu, ele deixa de ser, dele ter um problema lá com relação a uma doença que ele pode estar levando ele também como dependente. Enfim, essas mudanças que vão impactar na base que eu tenho do e-social, nos meus dados lá da pessoa, é que vai fazer com que eu faça as informações corretas. É o que você falou, tem que fazer as informações tempestivamente. Não adianta mudou hoje, eu só vou fazer daqui 2, 3 meses. Não, tem que ser agora. Então, o que exigiu a mudança de comportamento foi exatamente isso. Que eu poderia postergar, eu tenho que fazer agora. Antes, eu poderia entrar na empresa, fazer o exame médico um dia antes, depois eu tenho que fazer 15 dias antes. Então, essas são as mudanças que eu tenho que me adequar, a mudança de comportamento. E outra coisa, essa migração não é difícil, é você saber o que tem, o que muda mensalmente com esses dados. Uma outra informação que não é relativa a DIF. Por exemplo, você tem um trabalhador que ele muda de endereço. Ele é impactante? É, porque se ele tiver que fazer uma CAT, prefeito de segurança no trabalho, endereço, para fazer se é um acidente de trajeto, isso é impactante. É uma coisa simples. Ah, mas servidor público não tem acidente de trabalho, então não vai ser impactante para ele. Mas o cargo comissionado, que eu falei, ele é. Então, eu tenho que me ater a isso. Agora, e como eu já te falei, são muitas legislações e a pessoa que você falou, se não tiver acompanhar dia a dia o treinamento que mudou de legislação, fica muito difícil, principalmente se ele for uma pessoa sozinha, né? Para estar fazendo tudo isso. É muita coisa para uma pessoa só. Mas, enfim, tem que tomar esses cuidados mesmo para evitar problemas futuros. Professor, eu estou vendo aqui que
o assunto ele é palpitante, exige de quem trabalha no departamento de pessoal, departamento de RH, primeiro, muito estudo, muito conhecimento, né? Porque todo dia tem legislação nova e tem toda essa questão do e-social que nós precisamos. Não é tão novo assim o e-social, mas ainda tem muita gente apanhando com isso daí, né? Então, por isso que nós trouxemos hoje esse curso sobre, né, falando sobre esse nosso bate-papo hoje sobre, né, essa gestão pública em foco, trazendo boas práticas do departamento de pessoal, né? Dizer que isso daí, então, não é nenhum luxo. Professor, nós vamos estar encerrando já, porque estamos, né, adiantados da hora. Eu queria dizer que o professor Domingos Vasco vai estar ministrando no dia 23 de abril o curso aqui na GEPAM sobre Departamento de Pessoal para a Administração Pública, né? As rotinas, obrigações e boas práticas. Então, você que tem interesse, faça sua inscrição, entra lá no site da GEPAM, www.gepam.adm.br, faça sua inscrição, participe, o curso vai ser online, das 9 às 12 e das 14 às 17 horas, onde você poderá, então, tirar as suas dúvidas. E o curso ele ficará gravado por 15 dias. Então, se você perdeu uma parte do curso, você poderá voltar e assistir aquela parte que você perdeu, tá bom? Professor, fica aqui para a gente encerrar, queria aqui para as suas palavras finais. Mais uma vez eu agradeço essa oportunidade dada pela GEPAM, estou sempre à disposição, e queria só reforçar o convite, né? Você que trabalha na administração pública, tem dúvida, né? Não só disso, mas qualquer coisa que a gente possa tirar do seu dia a dia, que a dúvida seja sua, faça sua inscrição, porque no dia 23 de abril, terei o maior prazer de estar tirando suas dúvidas, ajudando o seu trabalho, facilitando o seu trabalho, dividindo com vocês um pouco do meu conhecimento. Aguardo vocês lá. Que bom. Bom, e na próxima segunda-feira, às 9 horas, nós temos, então, o próximo episódio do Gestão Pública em Foco, onde eu vou estar trazendo mais um convidado para falar de temas relevantes ou temas de interesse da administração pública. Tá? Uma excelente semana para todos e até o próximo episódio. Um abraço a todos.